Você está no podcast Farmacêutica. Então, para você que é da área farmacêutica ou que gosta da nossa área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o farmacêutico Inácio Luvan e será um prazer compartilhar com você, aqui nesse podcast, histórias de farmacêuticos e farmacêuticas que estão se superando em suas áreas. Eu acho muito valioso saber como que farmacêuticos de sucesso pensam, como que essas pessoas tomam suas decisões, como enxergam os cenários. E foi por isso, para compartilhar essas visões, para que tenhamos o nosso papel farmacêutico cada vez mais forte aqui no Brasil, que eu criei esse canal. Então, eu espero que você aprecie cada episódio, que você pegue vários insights para aplicar na sua vida e desejo que você sempre tenha muito sucesso, muito êxito em tudo que você faz. E uma coisa importante e legal até da gente falar aqui é que esse episódio é um oferecimento da Academia do Farmacêutico, a sua plataforma de educação e networking na farmácia, e que você pode acessar pelo site academiadofarmacêutico.com.br. Então, chegou a hora, bora farmaceuticar! Muito bem, olha, hoje eu estou aqui recebendo uma presença ilustre, uma dessas farmacêuticas que eu tenho para mim que é um privilégio a gente poder, não é, caminhar do lado de pessoas como ela aqui no Brasil. A gente está vivendo uma era super especial e eu tenho para mim que Larissa Mocelin é a figura que representa isso. Estou muito feliz, Larissa, de estar aqui com você, poder aprender com você, poder falar sobre a sua trajetória, sobre, né, naturalmente, os desafios que você passou e vem passando, mas com maestria vem também superando. Então, assim, eu particularmente, né, sou um fã de carteirinha, eu já observo o seu trabalho há um tempão e chegou a hora da gente registrar alguns desses pontos, desses momentos, né? Antes da gente começar, eu estava falando do seu canal do YouTube, a primeira vez que eu vi, eu fiquei maravilhado. E, puxa, ela subiu um nível, a gente precisa se reinventar, olha que incrível isso aqui. Então, uma pessoa que traz muita qualidade para o mercado. Então, Inácio, estou muito feliz, tenho certeza que quem está escutando a gente, ou vendo a gente, também está. Então, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite, tá bom? Obrigada, Inácio. É um prazer conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho, também admiro muito. E parabéns por trazer assuntos e profissionais também tão diversos para a Academia do Farmacêutico. Legal. Larissa, para a gente já esquentar os motores, eu tenho muita curiosidade a respeito disso e não posso deixar de perguntar, né? Como é que você chegou na farmácia? O que te levou? O que aconteceu na face da Terra que você falou, vou marcar um X em farmácia? Conta pra gente. Certo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Larissa Mocelin, eu sou farmacêutica. Estava contando para o Inácio que eu me formei na pandemia em 2020, sou gaúcha, e hoje eu brinco que eu tenho algumas skills, algumas funções. Então, eu sou mentora de marketing e posicionamento para profissionais da saúde. Então, eu ensino esses profissionais a estarem na rua mais movimentada do mundo, que é a internet, levando o seu trabalho, sua mensagem para mais pessoas e assim captando mais pacientes, captando mais clientes. E eu também tenho um pezinho na área de cosméticos. Hoje eu sou proprietária da By LM, que é a minha marca de skincare de cuidados com a pele. Mas por que que eu quis fazer farmácia? Bom, eu não tive nenhuma influência familiar. Na verdade, pensando nisso, ninguém próximo a mim era da área da saúde. E na verdade, eu não sei dizer em que momento eu decidi marcar um xizinho na farmácia, mas eu lembro de duas cenas que me marcaram muito na infância. A primeira delas é que eu guardava, eu acho que eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, e eu guardava a caixinha de medicamentos, guardava a caixinha de pomadas, enfim, de cosméticos, e montava a minha própria farmácia, a minha própria drogaria, e brincava de vender medicamento, de fazer dispensação ali na drogaria. Inclusive, no terceiro ano do ensino médio, eu fiz 2 testes vocacionais, e quando eu contei isso para um dos psicólogos que estava no teste, ele ficou chocado. Ele falou: nunca em tantos anos de experiência eu ouvi que alguém brincava de farmácia. Então, essa é uma cena que me marcou bastante. E a outra é que na minha cidade aqui tem um prédio comercial. E dentro desse prédio comercial tinha uma farmácia de manipulação que existe até hoje aqui. E tinha uma parte dela que era toda de vidro.
e quem estava de fora conseguia ver dentro do laboratório. Eu acho que era o laboratório de dermato, que era todo de vidro. E eu lembro de passar por aquele lugar e ficar encantada. Então eu sempre pedia para minha mãe para a gente ir naquele prédio, porque eu queria ficar vendo as pessoas trabalhando lá dentro de jaleco, formulando cremes. Eu achava aquilo incrível. Então eu lembro muito dessas duas cenas. Fiz teste vocacional também que me inclinaram para essas áreas. E eu sempre gostei muito de biologia, gostava de química, mas confesso que eu acho que eu gostava até entrar na faculdade, porque lá não curti tanto assim o processo. E aí acabou sendo uma decisão natural quando eu comecei a pesquisar sobre graduações mais voltadas para biológicas, para químicas, e principalmente quando eu vi o tanto de áreas de atuação que a gente tem hoje no mercado. Então foi um ponto que me chamou muito a atenção, e aí eu decidi fazer o xizinho na farmácia. Gente, ó, é a primeira vez que eu escuto isso, viu? Eu sempre pergunto, mas eu fico imaginando ali, não sei se era um psicólogo, a pessoa, né? Bom, eu acho que você vai fazer farmácia. Não, eu não acho. Ó, eu nunca tive tanta certeza que. Pois é. Da onde surgiu isso, eu não sei. Que legal, que legal. E aqui, você se forma em 2020, em março de 2020, a gente teve, né, o início da pandemia e tal. Você estava se formando no início do ano já ou foi um pouco depois? Foi um pouco depois, um pouco. Eu estava em março fazendo meu último estágio em hospital, então eu Não. fiz 15 dias de estágio e aí cancelaram o estágio, então eu não consegui ter essa última experiência. E aí a única coisa que foi permitida pela faculdade, pela graduação, foi eu transferir esse estágio de hospital para drogaria. Então tive ali uma experiência no auge da pandemia Uhum. e aí eu me formei em agosto. E aí já comecei a trabalhar também, no auge da pandemia. E você começou a trabalhar em que área? Eu comecei na drogaria e depois eu fui para a farmácia de manipulação. Então, como farmacêutica CLT de carteira assinada, eu tive essas duas experiências antes do bichinho do empreendedorismo me picar. Desse bichinho aí, você entrou na internet antes ou depois dele? Entrou na internet, eu digo, começou a produzir conteúdo, gerar material. Bem antes, bem antes. Sempre que eu vou falar sobre a minha história, né, de como que surgiu o empreendedorismo na minha vida, eu tenho que voltar para a minha história durante a graduação. Mais especificamente, como a gente estava conversando no YouTube. Então, durante a faculdade de farmácia, eu criei um canal no YouTube e eu compartilhava dicas de beleza, de maquiagem. Sempre foram esses assuntos que me chamavam a atenção, que eu tinha bastante afinidade. E eu lembro na época que eu acompanhava muitas YouTubers, enfim, e elas gravavam um vídeo com perguntas já pré-prontas sobre faculdade. Ah, que curso você está cursando? Fala mais sobre a sua faculdade. E eu peguei esse vídeo, esse roteirinho pronto e gravei para o meu nicho também. Então eu falei sobre a faculdade de farmácia, falei como estava sendo essa experiência. E eu fui uma das pioneiras a falar sobre farmácia dentro do YouTube. Se eu não me engano, fui eu e a Flavonoide, a Flávia Masson, que abriram esse portal dentro do YouTube para esse mundo da farmácia. Então, no YouTube, eu comecei a sentir que depois que eu comecei a falar sobre farmácia, compartilhar como eu estudava, compartilhar como eu apresentava trabalhos, como que eu fazia slides, eu comecei a perceber que esses vídeos em específico tinham muito mais visualizações, muito mais interesse das pessoas, também por ser uma demanda que não estava sendo aí muito cumprida. Uhum. Ninguém falava disso na internet praticamente, no YouTube, sobre farmácia. Eu comecei a perceber que esses vídeos iam muito melhor do que quando eu falava sobre maquiagem, sobre beleza, que também tinha uma concorrência muito maior. Então, eu acabei voltando todo o meu conteúdo, em certo ponto, para a farmácia, para estudantes de farmácia, dava dicas de como estudar melhor, de como apresentar trabalhos. E em um certo ponto dessa minha produção de conteúdo, eu tive, acho que meu primeiro grande insight na minha carreira, que foi eu entendi que o que me trouxe até aqui não me levaria adiante. Então, eu comecei a estudar sobre marketing nesse momento, porque para mim era tudo tão intuitivo. Eu nunca tinha estudado sobre como falar em vídeo, sobre como tinha que posicionar a câmera. Eu comecei de qualquer forma, fazendo como dava, nunca tinha parado para estudar sobre isso. E aí que o boom do marketing digital começou a surgir, eu comecei a me interessar muito por esses assuntos.
Então, foi nesse momento que eu comecei a estudar mais sobre marketing, que inclusive eu tive a sacada de levar esse meu conteúdo para o Instagram também, não só para o YouTube, para não colocar os meus ovos em uma cesta só. Então, nesse momento, eu tive o insight de ser presente no Instagram e meio que eu migrei o meu perfil pessoal para um profissional, entre aspas, porque é uma mescla de tudo que eu sou até hoje. Legal, tem muita gente que. Essa é uma pergunta constante, né? Puxa, eu tenho um perfil meu e quero começar a falar sobre tananã. O que que você acha, Inácio? E a minha visão normalmente é essa, sabe, Larissa? Se você é uma pessoa que fala sobre algo, você é essa pessoa. Então, Sim. é, vai lá e- Ah, mas tem meus primos, né? Pois é, eles vão ouvir de farmácia agora também. Se eles quiserem continuar, deixa a galera aí. Chama os outros, inclusive, né? Então, É, eu passei um pouco por isso também e aprecio. É claro, no seu caso, eu sei que você tem marcas e tudo mais, e às vezes você tem marcas, empresas, essas empresas vão ganhar uma identidade visual, às vezes um tom ali, né, diferente, mas aquilo que é a nossa extensão. Então você chegou no YouTube falando de beleza, num desafio ali, topou o desafio. E isso é interessante, porque quando você fala, parece simples, mas entre você receber um chamado, assim, ó, faça um vídeo sobre a sua profissão, e você ir lá, não sei, imaginar um roteiro, gravar. Hoje, às vezes, a gente tem celulares com as câmeras maravilhosas, mas nem sempre foi assim. Então, sim, gravar, subir, criar sei lá, uma capa. Como é que vai fazer uma capa? Quem vai fazer a capa? Escreve uma descrição. Às vezes precisa de um site e tudo mais, né? E você topou isso, né, Larissa? Isso é desde pequena, assim, de você pegar e fazer e dar um jeito nas coisas. Como que é o seu tempo de resposta, assim, para tive um insight e coloque em ação? que bacana a sua pergunta. Eu estava pensando sobre isso esses dias, que eu acho que, olhando para trás, eu me vejo como uma pessoa bastante corajosa. E hoje, mas eu agrego esse fator à juventude também. Hoje, com quase 30 anos, eu acho que eu pondero muito mais as coisas do que eu ponderava 10 anos atrás, por exemplo. E ao mesmo tempo, eu penso que eu sempre fui muito autodidata. Então, eu já sabia que as pessoas gravavam com câmera profissional. Eu não tinha câmera profissional, mas eu tentava usar as configurações do meu celular, velhinho lá na época, da melhor forma possível. As pessoas tinham aquela softbox, a ring light, aquelas luzes profissional. Eu fiz com caixa de papelão, que ó, durou muito tempo, inclusive, a minha iluminação. E eu lembro, inclusive, que antes de ter o canal no YouTube, eu acompanhava várias blogueiras que tinham blogs. E aí eu olhava para aquilo e eu pensava, por que não eu fazer? Por que não eu estar ali também? Então eu acho que essa coisa também é meio da juventude, desse ímpeto de vamos lá, vamos fazer. Hoje eu acho que eu pondero muito mais as coisas. E na época do blog, as grandes blogueiras, elas pagavam designers, web designers, para fazer aquele layout maravilhoso, para fazer aquele blog cheio de frufru. E eu não tinha condição financeira e para ter, enfim, uma designer para fazer um blog para mim. E eu fui aprender sobre HTML, eu fui aprender sobre o básico da programação e ficava dias para mudar o layout do meu blog. Então, eu acho que quando eu olho para trás, eu penso que eu vi muito mais soluções do que empecilhos. Eu coloquei muito mais ação do que, eu não tenho a condição perfeita, do que eu acho que eu não estou no momento ideal de fazer isso, sabe? E eu acho que isso também é um pouco da juventude, porque hoje eu sou mais reservada, digamos assim. Incrível, incrível. E aí, você já está, então, agosto ali de 2020, já pegou o seu canudo amarelo lá da farmácia e vai ter duas passagens, uma por uma drogaria e a outra por uma manipulação, não é? Isso, Até exatamente. que chega, dá um cliquezinho aí, vou empreender, vou iniciar alguma coisa. Com o que eu Então, vou fazer? Como é que está esse chamado? Como é que está o seu momento ali? voltando para essa Larissa farmacêutica, eu tive dois empregos, então nesse modelo da CLT, aprendi muito com eles, mas também passei por várias situações negativas e que eu não conseguia me ver enfrentando isso pelo resto da vida, eu não conseguia me ver nessas situações. Uhum. Então, eu sempre falo que largar a CLT
é deixar para trás uma certa estabilidade, de certa forma, mas eu senti que era o momento de dar um passo para trás para poder dar dois para frente. E eu senti principalmente que eu deveria pensar em outra coisa para minha vida que não fosse seguir esse modelo, principalmente por conta da minha saúde mental. Então, eu me formei em 2020, trabalhei em drogaria, depois eu estava em manipulação. Tive esse clique, pedi demissão, fiz uma reserva financeira, que é algo que eu sempre aconselho todo mundo, e me joguei meio que sem ter um plano B. Eu falo que o meu plano B era fazer o A dar certo. Então, enquanto tudo isso acontecia, enquanto eu estava na CLT, eu não deixei o meu canal do YouTube para trás, eu não deixei o meu Instagram para trás, eu mantinha tudo isso acontecendo na minha vida, claro que com menos constância, mas eu alimentava Uhum. essas duas plataformas. Então eu continuei no YouTube, continuei no Instagram enquanto tudo isso acontecia, continuei estudando muito sobre o digital e era uma coisa que me fazia muito feliz. E aí, por estar presente nas redes sociais, teve um momento que eu senti que as pessoas começaram a me associar com a profissão farmacêutica. Então, me inseriram na mesma gaveta mental, Larissa, farmácia. E quando isso aconteceu, eu comecei a ter procura pelo meu trabalho de influenciadora, de certa forma, naquela época. Então, eu lembro que eu fui contratada pela própria universidade que eu me formei para divulgar o curso de farmácia no meu Instagram. Foi um contrato de 6 meses. Eu fui contratada pela Medley, pela Neoquímica também para fazer algumas ações pontuais no meu Instagram, mas que para mim foram, nossa, incríveis. Eu lembro de ficar pasma de ter recebido esse convite, de alguém querer investir nesse sentido no meu trabalho. E aí, nesse momento, eu comecei a focar, então, em marketing digital, em pensar o que que eu poderia fazer. Beleza, não estou feliz aqui, não estou feliz aqui na CLT, o que que resta para minha vida? Eu brinco, inclusive, que eu fui a pessoa que achava um saco as aulas de empreendedorismo da faculdade. Eu tive uma disciplina de empreendedorismo farmacêutico e para mim aquilo era tão surreal, era tão fora da minha realidade, porque eu via muito como empreender, somente abrir a minha farmácia, por exemplo, e aquilo era tão fora da minha realidade, inclusive financeira, que eu nem prestava muita atenção nessas aulas. E aí, quando eu tive esse estalo de não tô feliz aqui na CLT, o que que eu vou fazer? Eu nem sabia que o que eu estava querendo fazer era empreender, era ter um negócio. Na minha cabeça, eu ia dar um tempo e eu ia focar nas minhas redes sociais, já que estavam me trazendo retorno financeiro, para pensar o que que eu ia fazer na minha vida depois, para onde eu ia ir. Então, primeiramente, eu pensei em atender uma demanda que eu tinha gerado com os estudantes de farmácia, porque eu falava muito sobre dicas de estudo, enfim. Então, eu criei um curso online chamado Descomplique Sua Vida na Farmácia, que me trouxe um bom resultado. E depois que eu passei até essa estrutura que eu tenho hoje, então mais focada em marketing, mais focada em posicionamento, até porque eu brinco que esses estudantes que me acompanhavam também cresceram, também se formaram e também entenderam a importância de estar presente nas redes sociais, foram empreender também, também precisam captar mais clientes, mais pacientes. E aí, além desse braço também, depois de alguns meses, eu construí a marca de cosméticos. Então foi mais ou menos assim, foi tudo acontecendo meio junto e eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia que o nome do que eu estava fazendo naquele momento era empreendedorismo. Incrível, né? Agora, tem um senso aí de orientação impressionante, né? Porque você citou o seguinte: olha, eu estava no. A minha interpretação, né? Você estava com o olhar de quem estava fazendo. Então, nem sempre você conseguia subir para ver, bom, para que lado que a Larissa está indo, né? Mas Exatamente. você estava caminhando. Então, assim, o seu senso de orientação ele é extraordinário. Você foi lá atrás, resgatou com quem você já conversava, continuou o diálogo, entendeu que as gerações crescem, as pessoas, não é? E acompanhar tudo isso é fantástico. Então, hoje você tem uma marca que é a By LM, e essa marca, quais são os produtos dessa marca, Larissa? Bom, hoje eu tenho dois produtos. Eu tenho um sérum hidratante e um mousse de limpeza facial. Na verdade, três. E um esfoliante também, facial. E eu tenho alguns produtos complementares. Então, tem um rolinho de jade, que é um rolinho com uma pedra gelada que estimula a circulação facial, que faz uma drenagem no rosto. Tem algumas faixinhas também que se usa no momento que a gente vai fazer o nosso skincare para o produto não ir no cabelo, por exemplo.
Então, eu tô ainda a passos pequenos construindo essa marca, tenho 3 produtos e alguns complementares, mas eu me encontrei muito nessa área também. E o mais engraçado é que nunca pensei em ter uma marca de nada. Para mim, também essa parte sempre pareceu muito distante, muito surreal. E quando eu quis me dar esse tempo de focar nas redes sociais, já que está me trazendo um retorno financeiro, deixa eu ver o que que eu vou fazer por aqui. Eu precisei me reconectar muito, eu estava muito fragilizada mentalmente, eu precisei me reconectar muito com quem é a Larissa, o que que ela gosta, onde ela se vê chegando. E foi nesse momento que eu tive também esse insight. Nossa, eu sempre tive tanta afinidade com esse mundo da beleza, fui maquiadora na minha adolescência, e comecei meu canal do YouTube, meu blog falando sobre beleza, sobre maquiagem. Por que não ir para esse lado também, já que nas aulas práticas eu amava essa parte de cosmeto, na farmácia de manipulação, tanto nos estágios quanto no meu emprego, eu amava ficar no laboratório, estudando sobre isso. Então, como é importante também a gente parar para conseguir subir, como você falou, e se analisar, de forma mais macro. Foi nesses momentos que eu consegui fazer isso que eu tive ideias na minha vida e consegui colocar em prática. Que demais. Agora, assim, eu vou. É bom que é assim, não é ao vivo, né, gente? Né? Tá aqui transmitindo agora, mas vai chegar ao vivo o pensamento, pelo menos. Fiquei pensando de você voltar para a faculdade e você agora dar aula de empreendedorismo, sabe? Eu acho que a galera ia prestar mais atenção. Peraí, como é que ela fez essa Não, marca aí? É possível fazer. E na minha faculdade, eu nunca imaginei, mas nunca, Larissa, eu nunca imaginei que eu poderia fazer um. Nunca imaginei poder fazer um e-book de sim. R$19,90 e vender. Nunca. Quanto mais imaginar que eu poderia ter uma marca de cosmético. Isso aí é para, sei lá, La Roche, Vichy, SkinCeuticals, nada, nada, Exatamente. não é? É. E hoje eu ensino, inclusive, eu tenho um curso online que se chama Do Zero à Marca Própria, que eu ensino exatamente esse processo, porque eu lembro que na graduação, na disciplina de cosmetologia, veio uma representante de uma marca falar sobre como ela tinha criado a marca dela, e eu lembro de ter ido para casa super empolgada com essa ideia, achei genial, eu já estava terminando a graduação, e eu coloquei no Google como começar uma marca, quanto precisa investir. E eu fiquei extremamente decepcionada quando eu vi que a maioria dos relatos era de investir 200, 300 mil reais para começar uma marca. Então, tudo me parecia muito surreal, muito distante. E aí, cada centavo foi calculado. Eu não precisei nem de um terço desse investimento, é isso que eu falo no usar a marca própria, inclusive. Mas cada centavo foi calculado, foi estudado. E eu nunca tinha parado, então, né, para pensar que essa seria uma possibilidade. Incrível. E, inclusive, olha só como a gente precisa estar atento, né, às coisas que acontecem na nossa vida. Tava lembrando que na disciplina de cosmetologia, na faculdade que eu estudava, tinha um projeto muito legal, que era o Núcleo Fitomedicinal. O Núcleo Fitomedicinal é um projeto em que no primeiro semestre o aluno escolhe uma planta que ele quer trabalhar em botânica, e eu lembro que eu escolhi a amoreira preta. E aí ele estuda o basicão ali dessa planta em botânica, em farmacognosia. Nos próximos semestres ele leva essa planta para a aula para extrair os metabólitos, para entender mais sobre os princípios ativos ali da planta. E lá no final da graduação, em cosmetologia, o aluno segue com essa planta e desenvolve em horário extra-aula um cosmético à base dessa planta. Então, vários momentos da minha vida eu também tive esse contato direto com o que eu faço hoje para entender, nossa, eu realmente amo fazer isso aqui. Apesar de desafiador, apesar de estressante em muitas partes, eu amo fazer isso aqui. E como a nossa história vai construindo esses degrauzinhos e nos proporcionando enxergar tudo isso. Uau, meu Deus, que incrível. Tinha uma semente ali, né? Exato. Tantas coisas preciosas, inclusive de quem está escutando a gente agora, que às vezes está do nosso lado, mas a gente não conseguiu ainda reconhecer, né? E você passar por essa jornada, aí sim, olhar para trás tem essa vantagem, né? Às vezes para frente é o desconhecido, mas atrás você conseguiu ver, inclusive, você casou com uma gnosia ali e de repente agora ela fez todo sentido. Que massa. Larissa, no meio dessa jornada, né? Teve alguma hora assim que você, sei lá, pensou que não ia dar? Tem a hora das avessas, assim, ou não sei, algum sinal que você interpretou de maneira que, puxa vida,
isso aqui vai ser difícil vencer, isso aqui vai ser difícil. Eu não sei se eu quero resolver isso. Tem alguma coisa assim ou não? O caminho foi mais fluido. Não, eu acho que dificilmente conversando com empreendedores, alguém vai falar que ai, foi tudo tranquilo, tudo certinho, tudo encaminhou exatamente como eu gostaria. Não, eu penso muito hoje que existem pessoas que têm o perfil para ser CLT, e que bom que a gente precisa dessas pessoas, e tem pessoas que têm perfil para empreender, mas eu acho que hoje no Brasil não é nem um pouco fácil ser CLT, não é nem um pouco fácil empreender. E a gente precisa escolher ali o nosso difícil. Então, largar a CLT me gerou também gerou muita frustração no sentido de que eu não tinha mais aquele salário no final do mês, apesar de estar indo bem nas minhas coisas, não chegava perto do que eu ganhava na CLT. Então, ter deixado para trás essa estabilidade financeira, de certa forma, mexeu comigo, sim. E por muitas vezes eu sentia que eu não me encaixava. Isso é muito presente na minha história. Porque ninguém à minha volta, por exemplo, ali eu me formei com essa turma em 2020, cada um foi para uma área, e ninguém à minha volta fazia o que eu fazia ou pretendia chegar onde eu pretendia. E por muitas vezes eu me senti menos farmacêutica. Então, a Larissa das redes sociais, ela posta lá os vídeos dela, fala no Instagram e agora está criando uma marca. Mas a farmacêutica é que está na drogaria, a farmacêutica é que está no hospital, a farmacêutica é que está na manipulação. Por muitas vezes eu me colocava esses rótulos e eu me sentia inferior também. E óbvio, né? Todos os dias a gente enfrenta muitos desafios empreendendo, mas é onde eu me encontro. Eu acho que essa leveza de saber que possivelmente aqui é o meu lugar torna tudo mais fácil, mas a gente sempre tem perrengues. Todos os empreendedores passam por perrengues quase que diariamente. Incrível. Quando a gente falou um pouquinho do YouTube, me lembrei de uma coisa que, enfim, acontece até hoje, mas teve um caso específico que me marcou. Você dá muita bola para opinião, mensagens, comentários, esse tipo de coisa? Você chega a ler os comentários que você recebe? Consegue ler todos os comentários? Leio, leio, leio. Tudo que chega no Instagram, tudo que chega no YouTube. No YouTube eu tô tentando voltar com mais frequência, mas eu leio tudo. Por eu ser muito nichada, Uhum. o hate não chega tanto. Olha. Mas, por exemplo, quando eu faço algum patrocinado no Instagram, quando eu coloco tráfego e a minha mensagem chega para pessoas que nunca me viram antes, aí o hate vem com tudo. Então, muito por eu falar, inclusive, sobre fazer dinheiro, né? Sobre a gente precisar captar mais clientes, captar mais pacientes, isso soa até estranho para algumas pessoas. E o profissional da saúde às vezes tem essa trava de que é antiético fazer marketing. Às vezes as pessoas têm essa visão um pouco disturpada do que é o marketing, do que é o posicionamento, do que, né, envolve estar nas redes sociais. Mas eu acho que com o tempo eu aprendi a lidar com isso. E claro que sempre tem coisas que nos tocam, isso é normal. Acho que ninguém vai ter maturidade emocional o tempo inteiro para não se deixar afetar. Mas hoje eu vejo que eu tenho pouco hate, mas eu tento sempre analisar o que a pessoa está falando aí. Faz algum sentido? Ela tem razão no que ela está falando? Ou ela só expôs uma opinião, né? Muitas vezes do que ela está vendo, da visão dela, da criação dela, das crenças dela e despejou em mim. Então eu consigo fazer essa separação. Será que ela tem razão? Eu concordo, eu me enxergo como sendo essa pessoa, uma mercenária, por exemplo. Eu lembro que num patrocinado meu me chamaram de mercenária. Será que eu sou mercenária ou será que eu sei do meu propósito? Eu sei quantas pessoas eu ajudo, eu sei o quanto isso é importante. Então isso não me afeta. Claro que dá uma doidinha no ego, a gente quer deletar o comentário, a gente quer deletar o vídeo, mas eu consigo lidar com isso melhor, fazendo essa separação. Faz sentido o que a pessoa está falando para mim? Eu concordo com ela? Legal. Ó, porque puxa, a gente está no dia a dia, todo santo dia, com farmacêuticos. E hoje, inclusive, teve uma que teve uma grande vitória, que dessas farmacêuticas com muito conhecimento, com muito know-how. E eu falei, puxa, você devia ir para o LinkedIn e escrever artigos, ser inteligentíssimo e tal. E ela dentro ainda daquela, não, mas tal, né? E aí hoje ela publicou o primeiro artigo, né? São, Coisa são- boa. isso, são coisas assim maravilhosas, mas rola essa coisa da rejeição, essa coisa de alguém vir e, puxa.
falar, às vezes ver só um trechinho daquilo que a gente produziu e fala um monte como se soubesse da história inteira. Então, tem muito disso. Teve um caso, Larissa, só um que assim, mexeu mesmo comigo, que foi uma moça, ela apareceu no YouTube e ela me perseguiu durante muito tempo em tudo quanto é canto. Eu sempre levantei a bandeira de ter orgulho de ser farmacêutico. Sempre, o meu convite sempre foi, ó, é difícil pra caramba, mas há de haver um jeito e vamos junto e vamos fazer acontecer. E ela levantava a bandeira de que a farmácia não tem jeito, que eu tinha que parar de falar que a farmácia tinha jeito, que tinha que abrir os olhos do pessoal, do tipo, olha, vaza, vai para qualquer lugar, mas não vai para a farmácia. E, Uhum. e eu sou grato de alguma forma àquilo, por quê? Porque eu fiquei pensando o que é que eu posso fazer, não para convencer ela, porque eu Nunca. não teria, mas contribuir para outras pessoas. E aí surgiu essas ideias, né? De falar, puxa, eu quero documentar histórias de farmacêuticos que têm sucesso. Então, de alguma forma, Larissa, você é a prova viva, sabe? A materialização de que a gente passa perrengue, a gente passa aperto. Às vezes a pessoa vê uma foto, um retrato, não foto, mas retrata a gente hoje e fala, eles são privilegiados. Aconteceu alguma coisa ali que, né? E então você traz para a gente essa coisa da importância do trabalho sério, vencer os próprios desafios. Eu adorei você poder compartilhar aqui com a gente essa coisa do pô, o quão, se houvesse uma graduação do farmacêutico que eu sou, o quão farmacêutica eu me sinto, né? Eu me percebo. Isso é magnífico que você trouxe para a gente, uma riqueza singular, assim. E aí lembrei dessa moça, então ainda bem que Larissa Mocelin existe, ainda bem que você cruzou essa linha e volta para contar para a gente de uma maneira generosa, de maneira transparente, aberta. Que maravilha, que maravilha. Então, ó, hoje está rodando a empresa com os produtos, está rodando que eu sei que você tem os programas, a mentoria e tal, para posicionamento, não é isso? Isso. Desenhar, inclusive, quem estiver vendo a gente, a Larissa produziu um posicionamento de mim. Olha, ó. A, E a engenharia reversa. a engenharia reversa, e eu fiquei maravilhado. Eu aprendi muito com a masterclass que ela deu, inclusive mandei para a agência, falei, agência, estuda essa mulher, que ela é incrível, né? Então, essas coisas que a vida traz para a gente que é maravilhoso, né? E aí hoje, então, você está nessa pegada do posicionamento, desenvolvimento, então, né, de como que a pessoa se revela, os canais que ela utiliza, a parte, imagino eu, né, talvez de cor, porque eu sempre vejo os seus tons sempre muito, com muita harmonia, assim, eu não sei se é o acaso, imagino que não, imagino que tem estudo aí por trás, mas você sempre traz uma película de muita qualidade, assim, enfim, eu sou fã do seu trabalho, já falei isso, né? Então, eu imagino que o pessoal que entra lá também, né, tem acesso a isso. E quais são os próximos passos da Larissa? O que você está olhando aí para um futuro de mercado, de construção? Como é que você enxerga a farmácia hoje, né? Já passando esses seus primeiros, 4, 5 anos aí de formatura. Eu tenho contato com muitas farmacêuticas todos os dias, então, por mais que hoje eu tenha ampliado a minha comunicação para ensinar marketing, posicionamento para profissionais da saúde, eu acho que se eu fosse fazer uma média, hoje 80% das minhas alunas são farmacêuticas, então eu tenho muita troca com elas. E eu vejo um movimento bem crescente, significativo desses profissionais entendendo cada vez mais a importância da presença nas redes sociais. Não puxando sardinha para o meu lado, mas é o que eu enxergo. E nós mesmos não estaríamos aqui se a gente não tivesse se conhecido através da internet, né? O seu podcast acontece através da internet. E o meu slogan, que eu bato muito na tecla, é que o mundo não tem como saber que você é incrível no que você faz se você simplesmente não se mostra para o mundo. E hoje, eu entendo, né, a frustração de muitos profissionais. Eu também recebo comentários no meu canal, principalmente muito similares com o que você relatou. E hoje a gente tem tanta oportunidade
para áreas de atuação, para quem não se enquadra, talvez, na CLT, como foi o meu caso, quem quer ter o seu próprio negócio. Então, a gente tem um aumento bem expressivo da farmácia clínica, da telefarmácia, do consultório farmacêutico, da área estética também, é algo que chega muito para mim. E o profissional que tem um bom trabalho, que, claro, não existe marketing bom sem um bom trabalho. O profissional que tem um bom trabalho, acredito que hoje em dia, que saiba se comunicar e divulgar o seu trabalho nas redes sociais, com certeza se destaca. Então, eu acredito muito nessa junção do empreendedorismo farmacêutico com o posicionamento digital como a aposta, a minha aposta dos próximos passos do nosso mercado. Que maravilha. E ó, você se formou em Caxias do Sul, não foi? Em Caxias. Isso. E por ter sido pandemia, não sei, teve aquela solenidade de ir para um teatro? Não teve, né? Foi Não, foi só online. assinar e pegar o diploma. Mas teve alguma coisa, sei lá, o reitor falou alguma coisa, Sim, sim. deve ter tido um momento mais online, né? É muito curioso isso. A Larissa daquele. Que dia que foi sua formatura? Você lembra o dia? 22 de agosto, eu acho. Ou 24, algo em torno disso. 20 tananã de agosto, né? 2020. Isso. Você entrou, Larissa Mocelin, naquela sala ali, e saiu dali farmacêutica, né? Tem um momento da chancela. Olha, a partir desse momento, você recebe aqui o seu diploma, que é a sua habilitação, e no meu linguajar, vai farmaceuticar, né? Vai fazer a sua vida, né? Então é curioso porque você acordou uma pessoa com um nível intelectual, saiu com o mesmo nível intelectual, mas com uma chancela. Só que essa chancela abre um capítulo novo. Algumas pessoas vão passar da época da faculdade, pessoas que você certamente gostava, pessoas novas vão chegar, enfim, coisas vão se desenrolar. Naquele dia, não sei se tinha alguém que você ama por perto ou mandando vibração positiva, que às vezes estava em casa, lockdown e tal. Mas naquele dia, se você pudesse reencontrar a Larissa daquele dia, com a visão de hoje, já sabendo que, ó, vai passar isso e isso, né? O que você diria para aquela Larissa? Que bonita essa sua reflexão. Eu acho que eu falaria para Larissa confiar na intuição dela, saber que o incômodo muitas vezes é o responsável por te tirar de situações que você não quer mais viver, que no desconforto a gente acaba encontrando muitos caminhos para a nossa vida que às vezes nem mesmo a gente cogitava, nem mesmo a gente vislumbrava no futuro. E que para você ser uma profissional boa, você não necessariamente precisa ser CLT, você não necessariamente precisa se encaixar no que todo mundo está fazendo, no que é tradicional, e isso nunca vai te fazer menos farmacêutica. Senhoras e senhores, eu estou muito feliz. Larissa, eu estou muito feliz, muito mesmo. Gratidão, muito obrigado por ter aceitado o convite, por compartilhar, abrir um pouco dessa sua jornada farmacêutica aqui com a gente e também dos seus valores e princípios, tá bom? Como um representante aqui, né, de vários farmacêuticos, eu digo o seguinte: obrigado por ser quem você é e por, sobretudo, levantar a bandeira da farmácia, tá? Muito obrigado de verdade. Que sorte a nossa você ter vindo para a Terra e ainda ter vindo farmacêutica. Então, isso para a gente é um presente, tá? Muito obrigado mesmo, muito sucesso, muita luz em tudo que você fizer. Ressalto aqui, gente, os produtos by lmoficial.com.br e todos os programas que a Larissa tem de educação, de mentoria, tem no Instagram dela e também tem no site larissamocelin.com.br, tá bom? De coração, muito obrigado. Eu que agradeço, Inácio. Nossa, passou voando, foi uma delícia ter essa conversa aqui com você. E espero de coração que eu tenha conseguido trazer alguma luz, algum insight para quem está nos escutando. Trouxe sim, trouxe muito. Tá bom? Muito obrigado e bora farmacêuticar.